Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, estou aqui na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo. Conosco também Fausto Macieira, comentarista mundial de moto velocidade na ESPN. Fausto, já vou dar a deixa para o seu brap inicial e depois trago aqui algumas informações sobre o programa de hoje, que está muito especial. Fausto. Salve Carlos Costa, salve Felipe Mota, brap, salve rapaziada, ligado no Podcast, oferecimento Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para falar de motociclismo esportivo, esse assunto encantador e interminável. Vamos lá, pau na máquina. É isso aí, muitas coisas para abordarmos hoje, claro, MotoGP em foco, sertões. Muitos devem estar percebendo que Guilherme Longo não está aqui com a gente hoje. Nosso enviado especial ao maior Rally das Américas vai trazer uma cobertura bem legal aqui pra gente no podcast. Mas começamos com MotoGP, porque tivemos testes em Misano, meu caro Felipe Mota. Depois dessa volta da MotoGP às atividades pós-férias, tivemos aí testes. E Fausto Macieira, parece que até Valentino Rossi participou. É verdade, foi um mega evento, né? Foram 2 dias de testes, terça e quarta-feira da semana passada. E, infelizmente, na terça-feira choveu e a Yamaha levou 4 motos para testar. Levou 3 pilotos, né? O Quartararo, o Rins e também o Andrea Dovizioso substituindo o Cal Crutchlow. Tivemos também os pilotos da Honda testando, né? O Marini e o Mir. E alguns pilotos da MotoGP com motos esportivas, já que eles não têm concessões, só Honda e Yamaha têm concessões. Mas também andaram em Misano, Banhaia e também o Bezzecchi e o Franco Morbidelli de V4S. E a surpresa agradável do Valentino Rossi trocando o volante pelo guidão mais uma vez, e também a presença do Pedro Acosta, do Manuel Gonzalez e do Albert Arenas testando de Moto2, o Pedro Acosta testando suspensões e se familiarizando com uma pista que vai ser decisiva nesse miolo da temporada. Veja o elenco desse teste em Misano, hein, Felipe? Valentino Rossi, Banhaia, Albert Arenas, o negócio tava pesado. Demais. E eu acho isso muito importante em qualquer categoria, né? Testes, né? Eu sei que hoje em dia a Fórmula 1 tem um calendário muito pesado, a da MotoGP também tá ficando pesada, mas a gente até quando conversou com o Quartararo e com o Rins, o Fausto perguntou sobre isso, né? Sobre os testes, a importância de testar, e eu acho isso fundamental agora. Esse elenco dos testes está melhor do que das corridas, né? Quando você tem um elenco de testes em que pintam esses caras, vai ter gente comprando. Se abrissem para venda de ingresso aquele paddock clube, sabe? De você circular ali para ter autógrafo dos caras, eu acho que tem gente que está comprando mais esse ingresso do que o da própria corrida. Olha, dado o fato de que Valentino Rossi estava lá, e Fausto, o que traz o Felipe é um ponto bem pertinente. E além do elenco, o que deu para pensar ali dos testes, Fausto? Pois é, como sempre, né, os tempos não foram divulgados, né? A Yamaha trouxe essas motos que eles estão desenvolvendo já para 2025, né? E também estiveram na pista, aí não acaba aí a lista, né? Porque estiveram na pista o Michele Pirro testando a Ducati GP25 e também o Dani Pedrosa testando a aerodinâmica da KTM, né? Muitos componentes sendo avaliados e como a turma da MotoGP não pode testar, a não ser as equipes que têm concessões, Honda e Yamaha, né? O Banhaia andou de V4S e também o Bezzecchi, né? E o Morbidelli. Mas eles são pilotos que conhecem muito bem essa pista, e essa pista vai ser crucial porque a gente vai ter 2 corridas lá e um teste das motos, da primeira versão das motos 2025, inclusive parece quase confirmado que o Marc Marques vai andar de GP25 pela primeira vez. Então vai ser muito importante, não só para a temporada 2024, porque são 2 corridas na mesma pista, foi a última pista onde o Marques venceu, mas também vai ser importante para a gente ter um vislumbre do que vem por aí no ano que vem. Esse é um ponto pertinente, né? Misano com rodada dupla esse ano, e o que o Fausto traz aí, Marc Marques da GP23 para GP25... Tá começando essa jornada de Marc Marques como piloto oficial do kart, Felipe. É isso, e agora é uma regressiva, né? A sensação que eu tenho, eu já falei isso na minha última participação aqui, é que depois daquele tiroteio do primeira metade do ano, em que todo mundo tava buscando um lugar ao sol, a coisa dá uma acalmada. Então a sensação que eu tenho é que o Marc Marques... Acalmada, né? É isso, acalmada perto do que foi a primeira metade. A sensação que eu tenho é que o Marc Marques já tá naquele modo... A palavra não é hibernação, porque isso daria a impressão que ele tá dormindo, mas naquele modo...
Não é pulo do gato, sabe quando o predador tá ali agachado atrás do arbusto? A espreita, exatamente. O Mark Marques está no modo espreita, que é naquele assim, se der uma chance eu vou, se não der eu finge que não é comigo, para na hora do tiro de guerra eu tá pronto. Então ele tá ganhando essa cara já Ducati, né, aparecendo aqui e ali, dando declarações já mais nessa linha, né, dessa mudança para 2025, e eu acho que está todo mundo em espera. Ainda tem um campeonato muito legal para a gente acompanhar, de Banhaia, especialmente Banhaia e Martin. Mas eu acho que no fundo, a gente já está na regressiva 25, e acho que isso aconteceu no momento do anúncio, que aliás foi num dia que a gente estava gravando o podcast. Que eu até falei, quando saiu, parem as máquinas, saiu o anúncio. Eu falei, começou a regressiva para esse encontro acontecer. Então, eu acho que tudo que for acontecer, especialmente do lado do Marques, já é estudado. Eu acho que qualquer sinalização que ele fizer, qualquer declaração que ele fizer, qualquer aparição que ele fizer, nada vai ser por acaso do que ele aprontar. Seja uma declaração mais calma, seja uma declaração mais agressiva, seja uma postura em relação ao fãs, para mim ele já vai começar a jogar o jogo 25, pelo menos eu imagino. Esses caras que são muito grandes, eles não jogam só da primeira volta quadriculada, né? Então ele já vai mandar os seus devidos recados e já deve também nos bastidores já estar trabalhando para não chegar muito de visita na Ducati em 25. Já tem que se ambientar na medida do possível. E Fausto, próxima etapa, GP de Aragão. Expectativas pontuais aí para este evento? É um super evento, né? Aragão, uma pista espetacular, tem como característica principal um primeiro trecho de subidas, né? Uma curva difícil, né? De 90 graus, é o principal ponto de frenagem. Aí você sobe o morro com várias curvas, tem aquele saca-rolhas ao contrário e começa a descer o morro, que é a segunda parte da pista, onde tem a curva Mark Marques, né? Que foi quem mais venceu lá, tem 5 vitórias nessa pista na MotoGP e uma na Moto2. Aí você desce, passa a curva Marques. Aí tem uma sequência de 2 S's, que é a base da muralha, né? Esse muro que eles trouxeram de um convento nos Pirineus para fazer a sustentação da subida da primeira parte da pista, que ficou muito bonito, né? Que é um contraste assim do antigo com o moderníssimo, né? As motos sempre geram boas imagens ali, e você fecha a volta saindo da curva 15, que é uma curva de primeira marcha, e tem uma reta oposta, que é a maior reta, que é de são 960 metros, morro abaixo, mão no fundo, aí tem as curvas 15 e 16, que são praticamente uma curva só e vão para a linha de chegada. Tivemos corrida lá em 2021, vitória do Bagnaia depois de um tremendo pega com o Mark Marques, 7 tentativas de ultrapassagem no final. E em 2022 tivemos vitória do Enea Bastianini, né? E o Mark Marques estava voltando da 4ª operação e arrumou, para variar, um salseiro danado lá. Derrubou o Quartararo, que era o líder do campeonato, era o campeão reinante, derrubou um acidente que envolveu também o Nakagami. Então, tudo pode acontecer lá e vamos ver, né? Assim, essa parte, esse miolo do campeonato, antes de deixar a Europa, vai ser importantíssimo, né? Porque depois eles vão para a Ásia, teremos aí uma série de corridas intensas, 2 rodadas triplas, para voltar à Espanha em novembro. Serão 9 corridas em 2 meses para fechar essa temporada. E só para falar sobre os testes, claro que não vão deixar, né, o Bastianini andar de 2025, nem o Martin, né, nem o Morbidelli. Então a gente já vai ver um primeiro duelo mental, como falou o Felipe, entre o Pecco e o Marques. O Marques pulando de uma moto 2023 para uma 2025, que não parece ter sentido deixar o Marques andar de 2024, né? Então vai ser muito interessante esse teste, que é de um dia só, né? É logo depois da primeira rodada de Misano, e teremos corrida lá na semana seguinte também. Então vai ser um bom medidor, que vai começar já no sobe e desce de Aragão. Natural que Bastianini e Martin não testem a Ducati no ano que vem, afinal não estarão correndo de Ducati. Sim. Agora, falando um pouquinho de campeonato, momento decisivo, né? O Fausto citou o cronograma daqui pra frente, e claro, a briga Martin e Bagnaia tá em aberto ainda, né? A diferença pouca. Martin correndo no seu país, então, momento talvez de tentar uma reação. O problema é que o Bagnaia vem numa sequência boa também, né, Felipe? Não, ele embalou, e eu acho que o que a gente sinalizou desde o momento dos anúncios é a dificuldade que seria para o Martin ser campeão. Eu lembro no próprio dia de falar que não acreditava que ele, a não ser que algo muito extraordinário acontecesse. O próprio Alex Barros, quando participou do podcast no Festival de Motos, falou sobre isso.
E eu acho que o Bagnaia tá chegando, pulando à frente um pouco antes do que deveria, pensando como o Martin, entendeu? Eu acho que o Martin, a chance do Martin era tentar ir cozinhando, amarrando o jogo, né? Sabe, amarrando, corrida a corrida, pontua aqui e vai, fica 3 a mais e tal. Eu não tô falando que ele já ficou ficou para trás e esquece. E tá sendo até, em um cenário negativo, digamos, de perder triunfos para o Bagnaia, ele tá sendo mais inteligente do que já foi outrora, de chegar em segundo e tal. Mas tá chegando, eu acho que muito cedo, numa faixa que daí ele não vai ter muito tempo para cozinhar apenas. Ele vai ter que atacar, eu acho que isso vai aumentar muito também a margem para ele eventualmente errar. Sim, e o Bagnaia vai na boa. Exatamente, então eu acho que as 2, 3 próximas corridas, as 2 até, os 2 próximos fins de semana são muito determinantes se a gente vai ter uma disputa taco a taco ou se o Bagnaia pula à frente de uma forma a colocar o campeonato embaixo das asas e falar, agora é meu, e agora eu administro. Se o jogo virar a ponto do Bagnaia administrar, para mim acabou. O risco do Bagnaia, o risco para o Bagnaia é ele precisar correr contra... jogar contra as cordas. E ele está saindo das cordas mais rápido do que não se esperava pra gente. Sim. Mas pensando no Martin. Sim, pensando na ótica do Martin. Na ótica do Martin, o Bagnaia entrou no centro do ringue mais rápido do que seria a pouca esperança que eu acho que o Martin teria. Não estou falando que acabou, pelo amor de Deus. Estou só falando que para mim essas 2 corridas vão ditar muito o que vai ser o fim do campeonato. Se o Martin continuar nessa trocação, temos um campeonato disputado. Se não conseguir, temos um campeonato em que o Martin vai precisar dar uma sorte meio cavalar. E é interessante quando você coloca aí, né? Colocar contra a corda, fazer uma analogia pugilística. Adoro. Porque nos rounds iniciais, que são as corridas sprints, o Martin historicamente prevalecia. Agora... inclusive no jab, no controle da distância, o Bagnaia tá conseguindo prevalecer, né, Fausto? Agora tá 4-3, né, em sprint. Antes era um passeio. Agora tá um passeio do Bagnaia nas corridas principais, né? Tá 7-2, né? É muita coisa. Então, de 11 corridas, a Ducati ganhou 10, né? E o Bagnaia ganhou 7, que foi o mesmo número de corridas que ele ganhou no ano passado, o maior número de corridas que ele ganhou numa temporada só. E sobre o Martin, na linha do que disse o Felipe, para ele essa corrida é chave, porque ele corre em casa, como você falou, sim, Felipe, e acredito que ele poderia ter treinado lá, treinado com a moto, uma Ducati de produção, porque as próximas 2 corridas são em Misano. E Misano é a casa da turma do Rossi. O próprio Rossi apareceu para treinar. Então, acho que o Martin, porque a Pramac a Ducati pode ter dificultado alguma coisa para a Pramac, mas o Morbidelli estava lá, né? Então, o Martin poderia estar com uma moto esportiva treinando numa pista que vai receber 2 corridas e o teste, né? Então, eu acho que ele joga bastante nessa corrida, porque a próxima vez que ele correr em casa vai ser na final do campeonato, né? Vai ser na 20ª etapa, né? A gente está indo para a 12ª. Então, essa corrida é importantíssima para ele, e quanto mais intimidade ele tiver com o Misano, que é a terra dos outros, né? A terra do Bezzecchi, terra do Di Giannantonio e, sobretudo, terra do Pecco Bagnaia e também do Bastianini, ele vai sofrer mais. Então, quanto mais horas de voltas na pista ele tivesse, quanto mais intimidade com essa pista, onde a turma do Valentino roda até de noite sem farol, porque do lado ali da sede da VR, vai ser mais difícil para ele. Então, vamos ver. Eu acho que o Martin vai jogar tudo nessa corrida de Aragon, porque a diferença é de 5 pontos e ele precisa dessa vantagem em casa para tentar empatar e virar o campeonato mais uma vez. O problema pro Martin é que ele tem não só enfrentado um Bagnaia, digamos assim, num bom momento, né? Inclusive atacando fraquezas anteriores dele, como eram as sprints, mas enfileirando inclusive recordes, né? Não só por ser bicampeão mundial, mas o próprio Fausto trouxe a estatística aí, 7 vitórias na temporada até agora, que era até então o número de vitórias maior dele em um campeonato. E aí, o Bagnaia já empatando com o Kevin Schwantz em número de triunfos, né? Passou o Casey Stoner. É um cara que vai se consolidando como talvez um dos maiores da história da Ducati na MotoGP. Isso tem um peso psicológico também, Felipe. Pegando esse combo aí de números e ideias, eu acho que dá para ir para 3 linhas de comentário aqui. Eu vou até pincelar as 3 para não me alongar. A primeira, pegando o campeonato desse ano, a sensação que eu tenho é que o Bagnaia nessa sequência, nesse run que ele tem nessa sequência,
ele tá jogando contra o Martin em 24 e já se armando para 25 com o Marques. É quase como se ele precisasse ganhar o título de uma forma tão acachapante. Assim, não dá para eu ganhar no bico do corvo do Martin, já, não vou falar demissionário, mas já de saída. E seria a segunda vez no bico do corvo. Então, a sensação que eu tenho é essa. E aí ele vai inflando os números dele, e aí eu entro na segunda linha, que é, para mim, e aí eu quero até ouvir o Fausto, porque a impressão que eu tenho é que o Bagnaia é um pouco subestimado. Eu acho que isso vale até um dia um podcast único com essa temática. A sensação que eu tenho é que ele tem talvez pouco crédito pelo que ele faz e muito crédito pelo que a moto faz. Como se fosse assim. E não estou nem dizendo se é certo ou errado. É uma impressão que, de repente, realmente... Não sei se ele está pagando aquela coisa de ter uma moto melhor em um momento que o grid tem pilotos capazes, mas não é que ele está ganhando de 6 cobras. Porque eu me lembro... A parte que eu mais acompanhei em MotoGP num sentido profissional, e aí entrando no tema que você falou dos grandes, foi a época do Stoner na Ducati, porque eu acompanhava a Fórmula 1 e a Ducati andava muito em paralelo com a Ferrari. E eu me lembro que o Stoner tinha o reconhecimento de, ser muito bom, 2, domar uma moto que ninguém andava. Eu lembro que isso era o slogan do Stoner, não por ele. Assim, Stoner, o cara que é capaz de andar com uma moto rápida, porque a Ducati era um foguete na reta, mas no miolo todo mundo tinha um drama, ninguém conseguia pilotar, tanto que ele ganhava, e ele tinha companheiros às vezes muito bons que não andavam. Então isso criou no Stoner assim, a mágica de domar um touro que ninguém sentava a bunda e ficava os 8 segundos que o rodeio pede, entendeu? Então, assim, o Stoner tinha essa coisa, ele consegue. E, ao mesmo tempo, ele foi o cara que ganhou interrompendo a sequência do Rossi. Então, eu sinto que ele tem duas coisas de narrativa que favorecem ele e que não favorecem o Bagnaia, que é domar uma moto que não necessariamente era tão melhor que as outras, e nem era, eventualmente era mais rápida em reta, mas ninguém conseguia andar, então ele conseguia, mérito dele, ponto. Segundo, ganhar do Rossi no auge. 2. Então eu acho que o Bagnaia tem uma moto que é claramente a melhor, que o Stoner não tinha necessariamente, que muita Pelo menos não nessa discrepância, né? Que muita gente acha que não necessariamente precisa ganhar com o Bagnaia, outro cara bom ganharia, o que o Stoner não tinha, e não tem um cara no auge. A sensação que eu tenho é que vai ser muito bom para ele ter o Marques lá, porque provavelmente ele vai se encontrar com o Marques já tricampeão, então campeoníssimo, e podendo ganhar de um cara que, mesmo com o braço torto, como diz o Fausto, ainda é o Marques. E que tá todo mundo achando que vai ganhar dele. Eu acho que isso para ele é o que ele precisa para subir um patamar de reconhecimento. Eu não sei se o Fausto concorda, até quero ouvir o Fausto, porque eu não tô falando que eu acho que o Bagnaia tem que ser rotulado como o maior do maior extra classe. Mas a sensação que eu tenho é que muita gente acha que qualquer Barnabé faria o que ele faz. E eu também acho isso errado. Fausto, eu queria te ouvir sobre o tema. Pois é, assim, o Stoner, quando ganhou o título em 2007, o Stoner era chamado de Rolling Stoner, né? Ele começou na LCR e caía muito e tudo mais. E quando ele ganhou o título dele, assim como o título do Hayden um ano antes, né, foi desmerecido, né? O título do Hayden, foi o Rossi que perdeu. O título do Stoner foi o pneu. Ele tinha um pneu Bridgestone. Na época, os pneus eram livres, né? E ele tinha um pneu que aderia muito. A moto não era uma moto como é hoje. A moto não era a melhor moto do grid, como você falou, mas a Ducati sempre teve como principal vantagem a potência, né? E o Stoner conseguia lidar com as dificuldades da moto. O Loris Capirossi, que foi o primeiro a vencer com essa moto, tinha grandes dificuldades. E o Stoner mostrou o valor dele. Depois teve toda aquela discussão da doença, a intolerância à lactose, que até se descobrir, a Ducati mandou ele embora. Foi um rolo tremendo e o Stoner voltou a vencer em 2011 de Honda e mostrou que estava sendo subestimado em 2007 e o Rossi conseguiu reagir, né? O Rossi perdeu para ele e voltou em 2008, em 2009, aí em 2010 se acidentou, aí deu chance ao Lorenzo vencer e a partir daí as coisas foram mudando. Mas eu acho que a Ducati hoje é muito melhor do que era a Ducati do Stoner. A do Rossi nem se fala. Os anos que o Rossi passou lá foram de tormento, né? Então, a gente está com uma moto no auge, com o piloto no auge.
acho o Bagnaia tá fazendo uma temporada espetacular. Aquele negócio de eu odeio sprint, ele conseguiu contornar, né? Ele ainda perde, ele não tem tantas poles como o Martin, mas ele tá sempre na primeira fila. E a Ducati tá num momento espetacular, né? Vem aí de sequências de pódios fechados, vem acho que 8 pódios, né? 8 pódios seguidos, fechando o pódio, primeiro, segundo, Sim. terceiro, Ducati, né? E vem com 17 pódios, né, fechados, né, encostando na sequência da Honda, e a Honda demorou para fazer esses 17 pódios fechados 28 anos. A Honda começou em 93 e foi chegar com o Marques, né? Começou em 93 a 2011, se não me engano. 28 anos. 93 isso aí. Exato, 93 com o Stoner, né? Em 2011, e em 93 com o Fred Spencer, que hoje já é o do painel de comissários. E a Ducati precisou de muito menos tempo, né? Começou em 2021, e a primeira vitória do Bagnaia foi aonde? Foi lá em Aragão em 2021. Então, as coisas vão se fechando e o momento é da Ducati. A supremacia é da Ducati, e além de ter a melhor moto, ela tem o melhor piloto, um piloto no auge da carreira, que é o Bagnaia, que não se impressiona. O Bagnaia, a gente falou isso, né, o Felipe, o Carlos, lá no festival, é um Dovizioso que deu certo, mas isso é pouco, é um Dovizioso que deu muito certo, né, porque ele tem aquele cálculo, aquela estratégia do Dovizioso, e consegue, além da estratégia, ter velocidade suficiente para fazer o que o Dani Pedrosa fazia muito bem, o Jorge Lorenzo fazia muito bem, que eram os aliens, junto com o Stoner e o Rossi, largar na frente e sumir, abrir uma vantagem e administrar, né? Ele comete poucos erros, né? O Martin comete um pouco mais de erros, menos do que do ano passado, mas ainda mais. E a situação política está contra o Martin, está contra o Bastianini, está contra todos os outros. O próprio Viñales vai receber a Moto 25? Não vai receber, né? Nesse teste, não vai receber. Vai aproveitar o quê? Para fazer horas de voo com a moto que ele tem, porque ele vai deixar a equipe. Então, o Bezek também não vai receber material novo. Se alguém for receber material novo, é o próprio Marques. Mas... Bem difícil. Fausto, perguntinha fácil agora. Beneficiando-se ou não de uma... Eu sei onde você vai chegar. De uma moto que é melhor Esse do que a que discurso teve... tá muito bonitinho, mas e aí? Porque assim, do ponto de vista de título, e aí não tô nem contando o potencial terceiro campeonato mundial do Bagnaia na classe principal, mas já é o maior da Ducati, em termos de título e vitória, estatisticamente ele coloca-se nessa posição, mas aí... não vou entrar no maior, então, no melhor, no que você prefere, Fausto. Eu acho que é o melhor da Ducati. É o melhor piloto da atualidade, é o Pecco Bagnaia. Você quer saber da história, né? Da história. Venceu o melhor piloto da história da Ducati. Já ganhou mais que o Stoner. Então, já aí ganhou que tá. mais que o Stoner. Então, assim, a estatística diz que ele é o melhor da história da Ducati. E a Ducati está na melhor fase da sua história, né? E a Ducati trazer o Marques é para provar que ela quer ser realmente a melhor moto da história. Em número de vitórias, ela tem 97. Ela chegou a 97 vitórias, vai chegar a 100. Ela empatou com a Suzuki em número de vitórias. Quem tem mais vitórias é a Honda. Depois a Honda tem 354 vitórias, se não me engano. Depois tem a Yamaha e a Ducati vem em terceiro, empatada com a Suzuki. Mas alguém tem dúvida que a Ducati deve vencer em Aragão? A gente não tem dúvida. Não. Né? Resta saber qual Ducati. Assim, a Aprilia pode surpreender, mas não vejo muita possibilidade da Aprilia, especialmente porque o final da volta é numa curva de primeira, e se você chega na última, na parabólica, de sexta cheia, é o trecho mais rápido da pista. Então essa reaceleração, a Ducati coloca a potência no chão com mais efetividade, e também está sendo beneficiada pelos pneus. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque Sim. respondendo a pergunta do Carlos, eu acho que o Stoner escalou montanhas mais complexas. Sim, ele é isso, a moto não era dominante, o grid era... Nossa, mas que o Stoner é bicampeão ganhando pela Honda também, né? Então, eu acho... mas falando mesmo sobre Ducati, até esquecer um título, seria uma avaliação que eu teria, que ele escalou uma montanha mais íngreme, digamos assim. Isso é fácil. Mas eu quero perguntar para o Fausto. Fausto, você sinalizou uma coisa que é muito importante. A Ducati está vendo sua melhor fase. Qual é o impacto de um piloto num processo como esse? Porque numa disputa de carros, a gente fala muito sobre acerto do carro, liderar um box de mecânicos, de engenheiros, de estrategistas.
um piloto como o Schumacher e o Hamilton, Verstappen, quando tem um domínio muito grande, o papel deles não é só ganhar corrida. No mundo de motos, qual é o papel de um piloto numa dinastia? Seja liderando a parte técnica, seja liderando a garagem, sendo... Ou não, é mais uma pilotagem mesmo, é diferente desse lado mais negócio, estratégia, mentalidade do que nos carros. Qual o papel do Pecco Bagnaia fora da pista para essa dinastia Ducati? Eu acho que o papel do Pecco é importantíssimo. Eu acho que o percentual piloto-moto na MotoGP, ao contrário de outras modalidades, o equipamento faz mais diferença, né? Então o equipamento é maior parte. Né? Sem falar em percentual, o equipamento é mais da metade da garantia de um resultado bom, de um resultado importante. E o Pecco consegue entregar esses resultados porque ele raciocina, ele tem a velocidade e ele tem a estratégia. Né? Assim, o Marc Marquez venceu com a Honda não era a melhor moto do grid quando o Marquez fez aquela sequência de 6 títulos. Né? Ele já estreou vencendo. E aí ele fez uma diferença, mas são pilotos fora do normal. E é por isso que ele, mesmo estando longe do auge da carreira, né? Estando longe do auge, vai encarar o Pecco no auge. E a Ducati quer botar os dois galos para brigar. Quer botar o consagrado, estatisticamente consagrado. Estatisticamente o Marquez é mais forte do que o Pecco, mas o Pecco está no auge e a moto também, né? Então vai ser muito interessante esse duelo, mas eu acho que, como na Fórmula 1, eu acho que um equipamento equilibrado, um equipamento competitivo ajuda muito qualquer piloto. Mas o piloto que tem a diferença no talento, na capacidade técnica, na habilidade, maximiza esse percentual. Ele chega a virar o percentual, né, de metade a mais do equipamento para ser a metade a mais que faz a diferença na bandeira de chegada. Isso o Marquez fez, isso o Pecco está fazendo. E tem aquela coisa também, né? Se o equipamento é o melhor, por que é aquele piloto que está lá? Isso é, a equipe que tem a maquinaria dominante, ela tem o direito de escolha, digamos assim. Sim. Se escolher o cara é porque alguma coisa o cara tem de melhor dos outros. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante. E vamos ver aí o que o Bagnaia ainda consegue fazer nessa temporada, perseguindo agora Dani Pedrosa e Ed Lawson em termos de número de vitória, com 31 triunfos dos citados. O Bagnaia aí com 25 e teremos vários capítulos dessa história pela frente. Felipe, algum comentário mais sobre o Pecco? Não. Eu acho que esse debate da Ducati é bom. Bagnaia versus Stoner acho uma treta simpática. Mas é o que eu falei, o Stoner era a casca, cara. Eu lembro que... E assim, a gente tá falando de um cara que falava língua inglesa com um sotaque carregado num território de italianos, cara, e prosperar... Porra! Isso é mais uma montanha que ele tinha que escalar. É verdade. Então eu realmente acho que ele correu na areia. Sabe assim, eu acho que o Bagnaia corre no asfalto e isso não tira mérito nenhum dele. Só tô falando no meu critério de avaliação, ele versus Stoner. Eu acho que o Stoner correu na areia fofa da praia da Barra da Tijuca, que o glorioso Fausto Macieira conhece tão bem. É duro correr na areia. E o Stoner correu, cara. Esse cara merece muito, muito respeito. Ele era tratado quase como um cara de jockey. Porque ele era baixinho, a máquina da Ducati era uma cavalaria absurda, ignorante, em reta, e ele chegava para dominar o bicho, ele era tratado como cara, só ele consegue. E eu acho que isso, e eu lembro, assim, porque não dá para comparar a minha história com moto com a do Fausto, assim, mas se eu tava lá e chegava em mim, era uma coisa que virou rótulo. Sim. Ele era tratado como só ele consegue. E quando você tem um status que só você consegue, isso te diferencia para um cara que as pessoas falam, eu acho que outros conseguiriam, hein? E o Stoner naquela época não tinha. Não tinha. Tanto que quando o Rossi foi para lá, para a Ducati, eu não quero comparar, era uma fase até pior da Ducati, pelo amor de Deus. Mas o pessoal falava, pô, será que o Rossi vai conseguir com o Stoner? Caramba, é o Rossi, caramba! E você tá falando isso? Então o Stoner eu acho que fica marcado na história por isso. Ele foi brilhante. Fausto, você ia agregar algo? Quero dizer que o Stoner foi extremamente corajoso, né? Saiu de casa aos 17 anos. Ninguém deixava ele correr mais na Austrália, porque ele ganhava de todo mundo nas pistas de terra. E ele foi para a Europa, acampou, andou de motorhome, andou de moto velha anos, andou de moto velha, acampou na casa do Alberto Pucci, né? Que o adotou. Né? A família dele vendeu tudo para ele ir. Mais ou menos a trajetória do Jack Miller. Enquanto, sem querer comparar, né? O pai do
Valentino Graziano correu, ganhou corridas na 250, correu o Mundial de 500, sabe? Tinha um ambiente favorável, morava na Itália, né, que é um dos celeiros, junto com a Espanha. Então, os australianos são habilidosíssimos em vários esportes, tinha o antecedente do Durham e de outros pilotos que fizeram história também, vindos da Austrália, mas o Stoner fez uma caminhada muito mais difícil em contatos, até porque ele também é introvertido, não gostava de conversar com a imprensa e tudo mais. Então ele fez uma trajetória bastante difícil e conseguiu superar todos esses problemas e marcou época e se retirou com 28 anos. Né? Então, a gente tem o Marc Marques, vai fazer 31. Né? O Valentino andou até 41, andou essa semana com 45. Né? Então, você vê que as coisas são muito diferentes. Mas vai ser extremamente interessante ver esse duelo, que já começou, né? Mas em condições iguais, em 2025. Marques versus Bagnaia, ambos de Ducati, 0. A gente tem que fazer uma outra edição desse debate aqui quando o Bagnaia for tricampeão. E quando tiver Bagnaia e Marques, eu já tô vendo a galera falar se o Bagnaia ia ganhar do Marques, não era o Marques no auge. Como falaram do Rossi, quando o Rossi perdeu pro Marques em algumas ocasiões. Então, coisas do esporte, meu caro Felipe Mota. Para fechar esse capítulo, você citou aí a época de Madonna de Campilho, imagino, por conta da Associação Ferrari Ducati. Chegou a ter alguma resenha com o Stoner? Entrevistei o Stoner algumas vezes e o que me chamou a atenção, assim, Madonna de Campilho era um ambiente também festivo. E que ali você percebia o cara que era... E não estou julgando, pelo amor de Deus. Se o cara é campeão mundial, bem pago, bonito, e lá é um ambiente festivo, vai curtir a pista. Mas o Stoner é um cara... A pista não desportiva. É isso, vai curtir a pista da balada, a pista da discoteca. O evento. Tanto que o Hayden, eu já contei aqui, que quando ele morreu eu fiquei abaladíssimo, porque ele... Que cara legal, cara. E ele era o DJ das baladas. E o Stoner é muito sério, cara. Eu acho que é isso que disse o Fausto, da timidez, assim. Isso eu não tenho base, não tive um contato tão grande para pegar isso. Mas ele era muito sério, muito profissional. E eu também acho que esses caras que tendem a ser mais tímidos tendem a ter um legado que envelhece pior. Eu falo isso comparando a outro esporte que não é corrida, que é basquete. Eu adoro a NBA. Os personagens que são mais celebrados são os grandes jogadores que também são midiáticos. O Stoner, eu acho que eu também carrego as tintas quando falo dele, porque eu tento evitar que um cara que seja mais tímido seja às vezes esquecido. Relegado, né? E isso acontece muito, por exemplo, na NBA. O Larry Bird, um caipirão. Ninguém mais lembra tanto dele quanto o Magic Johnson, simpático, sorridente. Então, eu não tô... Eu acho o Magic Johnson melhor, da minha lista. Mas o Larry Bird é top 5, 10, fácil, e tem gente que não põe. Isso acontece com o piloto de Fórmula 1. Já o Stoner, ele tinha essa característica. Era um cara muito educado, muito sério, mas bem fechado. E ali não tem uma história. Pergunta assim, conta uma boa dele. Não tem uma boa dele em Madonna. Porque o cara não pisava fora, ele não fazia nada errado. Nem sei se era casado, se já tinha... Não. O cara muito profissional, muito sério. Chegava lá, fazia dele. E ao mesmo tempo não dava trabalho, não era mala, entendeu? Não, parecia um grande sujeito. A Adriana, a mulher dele, segurava o guarda-chuva direto, né? Assim, não tinha alguém, vem uma menina bonita, era a mulher dele que segurava o guarda-chuva. Isso dá dimensão. Mas o Stoner... Pode falar. Aquela corrida do Stoner com o Rossi em Laguna Seca em 2008 foi demais, né? Foi espetacular. E o Rossi conseguiu o intento dele, que era desconcentrar o Stoner, né? E o Rossi fazia muito isso com o Lourenço, com o Stoner, com o Pedrosa, e não conseguiu fazer com o Marques, né? E deu no que deu. Mas ainda assim, o Rossi conseguiu se recuperar, mas o Stoner também reagiu e ganhou o título de 2011, depois se machucou feio em 2012, né? Depois, nas 8 horas de Suzuka, e estava com um ritmo forte, também se machucou feio, e aí se retirou de vez, e tem os motivos dele para se retirar, especialmente porque esse pódio que fechou a vitória, o último pódio fechado da Honda, foi ele, o Simoncelli e o Dovizioso. E o Simoncelli morreu na corrida seguinte, ele estava. Então, foi um momento que o Rossi disse que quase parou de correr. Né? Não parou pela paixão, mas o Stoner ficou abalado com aquilo e se retirou no ano seguinte. A morte do Marco Simoncelli foi pesada mesmo, mas pegando até a sua
comparação com o NBA, me lembrei do Rivaldo, que é um isso, baita jogador de isso. futebol e hoje em dia ninguém nem lembra mais. E não faz tanto tempo assim, o Rivaldo é recente, Copa de 2002. Você não vê corte no Instagram aparecendo direto, né? Mas vamos... agora, aliás, aproveitando o gancho do debate sobre maiores da Ducati, eu quero saber a opinião da galera nos comentários, redes sociais. Mas vamos falar também de motocross e AMA, porque... Fausto Macieira, tivemos a GP da Suíça e o AMA com rumos decisivos aí na temporada. Pois é, né? Tivemos o Grande Prêmio da Suíça, 17ª de 20 etapas do Mundial de Motocross em Frauenfeld. Choveu, né? Choveu. Aí ficou um lamaçal danado. Na MXGP, a Yamaha largou as duas na frente com o Maxime Renault, que foi campeão na 250 em 2021. Está fazendo uma temporada marcada por lesões. Aliás, lesão também. Teve o Iago Gertz, né, que subiu para 450 e está fazendo uma temporada ruim. Caiu na corrida de sábado. E na MXGP, a Yamaha largou as duas na frente. Mas no final, tombos, muita lama, muita canaleta errada, pum, pum. E quem ganhou foi o Tim Geiser, né? O esloveno da Honda, que lidera, ele ganhou à frente do Jeffrey Herlings, o holandês, e o Jorge Prado fechou o pódio e agora 18 pontos de frente do Geiser sobre o Prado. E na MX2 também tivemos largada, a Yamaha largou todas na ponta, né? E tem um letão que chama Carles Reizulis, que, porra, parece terra do Mussum, né? Carles Reizulis, e ele fez o melhor tempos na corrida de sábado, né? E é uma surpresa, né? Tava estreando na equipe e largou na ponta, e andou muito bem, chegou na 4ª colocação, a vitória acabou numa série de tombos, o Thibaut Benistan também voltando de lesão, que foi uma coisa marcante, ruim na temporada da Monster Energy e Yamaha MXGP e MX2, ele também acabou caindo, ficou na 4ª colocação a 2 pontos de um pódio inédito. Foi uma grande participação do Reizulis e a vitória foi do Kay de Wolf, né, o holandês da Husqvarna, que está liderando o campeonato, uma vantagem grande para o Karl Lagerfelder, que é alemão da KTM, e o filho do Stefan Evers, o Liam Everts, fechou o pódio. O Lagerfelder é gás. O filho do Stefan, o Liam Everts, anda de KTM e fechou o pódio, mas a vantagem é muito grande, mais de 60 pontos de frente do De Wolf para o Lagerfelder, mas como tem 50 pontos de jogo a cada prova, né, a gente tem 3 provas, são 150 pontos, as coisas podem mudar. E na MXGP, a classe principal, tudo muito próximo. Próxima etapa tem um fim de semanazinho acho que tem 2 fins de semana de folga, e voltando para o Grande Prêmio da Turquia, depois teremos uma corrida na China e fechando o campeonato na Espanha, como sempre, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas o campeonato ainda está indefinido, especialmente na classe principal. E Genial. A final do AMA Motocrosses, ô Fausto. Pois é, eu vou emendando, né? Aí a AMA Motocross foi em Ironman e a pista foi modificada e lá não choveu, a pista estava boa, do que se pode chamar de uma pista de motocross, né? Muitas valas, muitas canaletas, largada sempre importante, e a gente tinha o título ainda em aberto na classe principal, na 450 MX, e a vitória foi perfeita do Chase Sexton, da KTM. A KTM não ganhava desde 2015, quem largou na frente foi o Aaron Plessinger, né, que é o redneck, né, que é o local lá, ele é o Larry Bird lá do motocross, e a turma sempre torce para ele, né? Ele usa aquele cabelo mullet e tal, é um túnel do tempo, né? E ele liderou as duas, mas o Sexton conseguiu vencer, dobradinha da KTM, com o Sexton ganhando esse título, né? Ele já tinha um título no Supercross, é o primeiro título dele e da KTM no motocross desde 2015, e fechando o pódio, o Eli Tomac, né, que está voltando também de lesão, piloto da Monster Energy, Star Racing e Yamaha, e o Tomac conseguiu chegar na 3ª colocação, recuperando o ritmo de corrida. Na MX2, o Hayden Digan já correu com a camisa número 1, né, na sua moto, que é 38, a Yamaha YZ 250F, e na corrida 1 tomou capote,
como vários, né? Aí chegou na 11ª colocação, mas na corrida 2 foi uma das melhores corridas, a Felipe, a Carlos e quem está nos assistindo, foi uma das melhores corridas da segunda bateria da 250, tremendo pega entre o Tom Vialle, bicampeão mundial, né? Brigando com o Hayden Digan, e do lado, aí o Digan passou e venceu, mas como ele tinha sido apenas 11º na corrida 1, a vitória na geral, acho que foi a primeira vitória do Tom Vialle nessa categoria. O Vialle foi vice-campeão e o Hayden Digan foi campeão. Campeonato encerrado, e agora vem os playoffs do Super Motocross, que é uma corrida que junta os pontos do motocross com os do Supercross para fazer são 3 corridas com premiação milionária. A gente vai falar sobre isso mais para frente quando chegarem as datas. Show de bola. Ó, o programa tá bom, hein? Tá de bom. Mussum, a Larry Bird, a Rivaldo, a Casey Stoner. É isso. Aliás, falando em título, Felipe, Fausto e galera que nos acompanha, tivemos um certo Tony Bow conquistando o 35º título. É isso mesmo, Fausto? Pô, é assim, o Tony Bow é o nome, né? É o maior campeão em atividade da história da FIM. Eu acho que vai ser o maior campeão de todos os tempos, que ele chegou ao 35º título, né? A corrida foi a final do campeonato na França, em Cahors, e ele teve uma atuação, mais uma vez, brilhante, né? Se destacou desde o início. Não bota o pé no chão, eu acho que, sei lá, já acorda e sobe na moto e não põe o pé no chão, porque você, se puser o pé no chão no trial, você perde pontos. A meu ver, é a modalidade mais difícil, onde você não consegue fingir que é bom. Ou você é bom, ou nem entra. Não adianta te dar uma moto 2040 que você não vai conseguir fazer. E o Tony Bow é inigualável. Ele chegou a 18 títulos seguidos. Ele vence todas, 18 temporadas, ele vence 18 anos vencendo tudo. E no trial tem um indoor, né, que é em estádios fechados, né, tipo um supercross, né, com obstáculos, com o nome do patrocinador, parecido com o supercross, onde ele também é absoluto, né, tem 17 títulos, e tem 18 títulos no outdoor, né, que usa os terrenos naturais, e a meta do Tony Bow, que tem 37 anos, é fazer 40 em 40, fazer 40 títulos chegando aos 40 anos, e vai fazer. Não tem quem diz que não vai fazer, né? E assim, eu só acho, o único porém, ele é piloto da Montesa Honda, ele recebe €1 milhão por temporada. Pô, o que ele faz, ele devia ganhar por etapa, por título, nem por etapa ele ia ficar milionário, mas por título. Se ele ganhasse por título, ele seria melhor remunerado, porque faz malabarismos, faz coisas inimagináveis sobre a moto. É um piloto espetacular, o maior campeão em atividade da história da Federação Internacional de Motociclismo, que tem mais de 100 anos, então já mostra o quanto ele é extraordinário. Demais, né? E essa meta de 40 em 40 eu acho muito legal. Às vezes acho que tem gente que torce contra para ver a quebra da hegemonia, mas nesse caso é difícil de torcer contra. E agora me lembrei de um outro personagem extra motociclismo, Michael Phelps, dado o domínio do Tony Bow, mas vamos agora, meu caro Fausto, Felipe Mota, chamar Guilherme Longo. Está ausente aqui da nossa mesa, mas por um excelente motivo na cobertura dos Sertões 2024. E o que você, meu caro Guilherme, traz aí diretamente do maior Rally das Américas? Salve, salve, galera do Podcast. Como vocês estão vendo, não tô aí no estúdio essa semana falando de MotoGP, que eu tô aqui em Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia, acompanhando os Sertões 2024. Semana passada a gente já trouxe aí uma prévia e agora então o primeiro bloco da cobertura dos Sertões, a 33ª edição do maior Rally das Américas. Então vamos falar um pouquinho aí sobre como foi na parte das motos. Sexta-feira a gente teve o prólogo e o Super Prime definindo aí a ordem de largada. A gente teve vitória do Adrian Match da Yamaha. Olha, uma bela volta por cima do Adrian, inclusive na primeira disputa ali chegou a cair, mas acabou se beneficiando do rival, errando o caminho, precisando voltar para completar o trajeto. E aí o Adrian fez uma bela trajetória para vencer o Super Prime. No sábado a gente teria a primeira especial entre Brasília e Formosa, infelizmente cancelada por causa do desabamento de uma ponte. Então o Rally começou de fato no domingo, o trajeto entre Formosa e Santa Maria da Vitória, um dos maiores trajetos do Rally, entre o deslocamento inicial, a especial e o deslocamento final, mais de 600 quilômetros, então um dia bem extenso. E nas motos, vitória novamente do Adrian Match da Yamaha, e a gente vai ouvir um pouquinho do Adrian falando desse começo de Rally dos Sertões. E Adrian,
Que começo de Sertões, hein? Vencendo o Super Prime na sexta-feira, vencendo o primeiro estágio, mas que na verdade já é o segundo, né? A gente teve o cancelamento ontem. Mas vamos começar falando de sexta-feira. O Super Prime começou bem complicado para vocês, teve aquela queda, ainda venceu e depois direto para a vitória. É isso, caí na primeira bateria, vamos falar, mas não desisti, consegui vencer e até a final e vencer a final. Aí eu escolhi de largar em primeiro, que era para ontem, foi Sim. Hoje, larguei em primeiro, abrindo pista. Às vezes pode ser um risco porque sou eu que estou fazendo a marca, né? Os outros têm a marca, eu tenho que navegar, os outros já contam minha marca e pode ajudar eles para navegar. Mas eu consegui navegar bem, para mim é um ritmo bom, sem poeira, que eu estava na frente, isso era a vantagem. Consegui vencer. Agora vamos continuar concentrado e tentar continuar assim. Uma especial hoje, muito longa, toda etapa muito longa, né? 670 quilômetros. Como é que foi dar conta disso tudo aí hoje? Então, é uma etapa longa, cansativa. Por isso agora a gente tem que preparar tudo para amanhã, o mais cedo possível de descansar. É isso aí, agora a gente sai amanhã de Santa Maria da Vitória, vai para Luiz Eduardo Magalhães, 3 dias, incluindo a maratona vindo aí, né? Como é que fica a preparação para essa parte final aí de Sertões? Igual as outras, né? Concentrado, tentar não cometer erro. É isso aí, e acelerar. É isso aí, galera, e para fechar esse bloco de Sertões, vamos falar do que tá vindo aí pela frente. A gente sai de Santa Maria da Vitória na segunda-feira em direção a Luiz Eduardo Magalhães. São 3 noites na cidade, inclusive a gente vai ter ali a etapa maratona, uma das mais esperadas do Rally. Depois a gente faz o caminho de volta para Formosa, mais 2 dias em Formosa e fechando o Rally no sábado em Brasília com a rampa de chegada, toda a comemoração. Então, segunda-feira que vem eu tô de volta no podcast para falar mais aí, trazer depoimentos dos vencedores, trazer mais bastidores e mais curiosidades do Sertões 2024. Então eu volto com vocês aí no estúdio, bom fim de podcast e a gente se vê semana que vem. É isso aí, Guilherme Longo representando o podcast, motorsport.com, toda a cobertura aqui do nosso programa em parceria com a Yamaha Racing Brasil, também no Sertões 2024, maior Rally das Américas, com o nosso intrépido repórter, que vamos ver se vai sobreviver aí, né? O cara que pede salmão em restaurante uruguaio e coisas afins, mas... não vou entrar nesse mérito aqui, depois no comentário corneta para nosso grande Guilherme Longo. Me despeço de Felipe Mota e Fausto, seu brap derradeiro aí. É isso, eu queria parabenizar o Guilherme Longo pela cobertura. Eu sei que como é difícil cobrir o Rally, vem 2 etapas maratona aí, onde só os pilotos podem fazer a manutenção. E parabéns ao Adrian Metz, que lidera, né? E também ao Ricardo Martins, que explicou um pouco de como é a navegação, como é difícil a navegação no Rally. Só você vê a parafernália em cima da moto, se você ficar sentado, você enxerga lá na frente. E as coisas acontecem muito rápido com as Yamaha WR450, parabéns ao Gui e a mão no fundo, Adrian, Bob, Gabriel, pau na máquina em mais um Sertões. Valeu, rapaziada, aquele abraço, boa semana pra todos, acelera Brasil! Boa, Fausto citando aí o Gabriel Bruni, que inclusive, deu entrevista aqui ao podcast na última edição. Felipe, última pergunta, se você está cobrindo Sertões e você tem a opção de escolher entre salmão e uma parrilha, qual é a sua escolha? Sertões? Cara, churrascão no acampamento, né? Uma parrilha, mas eu acho que ali vale o que for. Fausto, papum, salmão ou parrilha? Macarrão, restaurante italiano, na dúvida é restaurante. Eu falei pro Gui isso, ó, Gui, quando puder comer, come, quando puder dormir, dorme, quando puder ir ao banheiro, vai, porque é tudo difícil, é tudo improvisado, mas vale muito a pena, é uma tremenda aventura e o Gui tá se saindo muito bem. Parabéns pra ele e pra nós. Você que tá com a gente, faça aí a sua escolha gastronômica. Não é mais Stoner versus Banhaia, é parrilha versus salmão. Nos Sertões ou em qualquer ambiente. É isso aí, especialmente no restaurante uruguaio, né? Porque isso aconteceu com o Guilherme. Esse debate é inspirado numa história real. Bom, com tanto bom humor, vamos declarar conta aí. Não, conta aí, pô. A gente foi num evento, eu tava, era eu e o Guilherme com o Lucas Moraes, que inclusive tá no Sertões, grande campeão de Sertões, de Dakar. Veio do motocross. É isso aí, Lucas Moraes, o evento tal, restaurante uruguaio, mas que
tinha um cardápio ali que contemplava outros perfis para quem não come carne. Mas o Guilherme Longo come carne. Só que daí, o que você quer? Um salmão. Quando ele falou um salmão, o garçom olhou com aquela cara do tipo, não é assim, diria até o José, entendeu? Porque realmente no restaurante uruguaio a carne era a protagonista. Mas tudo bem, não tem problema. As pessoas são livres. São livres, eu conheço. Vai ver que era promoção, era o prato do dia. Excelente. Bom, um fim pouco convencional de podcast, mas por uma boa causa. Fausto, Felipe, galera. Chuim na parte técnica aqui do nosso lado também, dando risada. Você que tá com a gente. Olha o Chuim, cara, tá comendo salmão. Cara. Pois é, né? Fica aí no ar. É porque ele é fit. Galera, abração, até a próxima. O podcast volta na semana que vem. Tchau, tchau.